Muito bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para a TPC de Ciências Humanas, agora do dia 29 de setembro. Eu sou Michela Espina, sou responsável pela pasta de Geografia, pela pasta do Conviva. Estou aqui com vocês já há várias semanas, né? Vamos mais uma vez aí conversar com vocês sobre a formação de todos nós. Hoje, com o ensino híbrido, não é isso, meninas? Exatamente. Bom dia a todos, eu sou a Mônica Padial, responsável pelas pastas de História, Diversidade de Gênero e Étnico-Racial, né? Vamos lá e trabalhar um pouco com o ensino híbrido hoje. Bom trabalho a todos. Olá, eu sou a Ana Tomé, da pasta de Programas e Projetos, também aqui com as meninas de Ciências Humanas, e hoje para mais uma TPC, trazendo aí um assunto que a gente vai trabalhar por algumas semanas. Bom trabalho a todos aí. Então, pessoal, como nós já iniciamos aqui, a gente está com o ensino híbrido, né? A Tomé já falou, nós vamos participar por algumas semanas trabalhando com o ensino híbrido, porque é um assunto que demanda tempo, demanda estudo, né? E nós estamos fazendo isso juntamente com vocês. Ao passo que nós estamos estudando para trabalhar isso com vocês, nós vamos ter vocês junto conosco, estudando para se apropriar aí desse tema, né? Bom, os nossos combinados importantes continuam os mesmos. Se vocês tiverem dúvidas, alguma colocação, vocês podem fazer através do formulário que fica disponível ao final da TPC e também com o professor coordenador de vocês. Fica também no nosso blog, que mais para frente nós vamos divulgar aí mais uma vez o endereço. Essa gravação, ela fica disponível no nosso canal do YouTube, assim que o horário da TPC das terças se inicia, ela já está lá disponível, mas também tem um link que o professor coordenador de vocês recebe com antecedência e ele pode passar para vocês, fica a critério de cada um em qual canal vai assistir. Bem, o nosso objetivo hoje aqui é promover essa reflexão quanto ao ensino híbrido, né, mas de uma forma que nós consigamos trabalhar juntos nas ATPCs nesse momento de estudo. Porque o ensino híbrido, ele não é uma novidade, né? Vocês vão perceber que nós temos aí material de 2013, de 2015, 2018, né? Então, é uma tendência que começou a aparecer lá atrás. Hoje já não é mais uma tendência, né? Hoje está posto o ensino híbrido e por conta do momento de pandemia ficou explícita a necessidade, né? Isso tudo se justifica por conta do momento que nós estamos vivendo, mas também por conta dessa necessidade de o tempo todo, enquanto seres humanos e enquanto docentes, né, de nós estarmos nos reinventando, né? E é uma possibilidade que nós conseguimos enxergar dentro do processo de formação continuada, porque é algo que nós construímos juntos, melhor do que esse momento impossível, né? A pauta de hoje é essa introdução que eu estou fazendo aqui com vocês. Depois, o momento em que nós vamos contextualizar o ensino híbrido dentro do momento que nós estamos vivendo agora, alguns conceitos necessários a essa introdução, as considerações finais e sempre os nossos contatos, referências, os canais em que nós estamos disponíveis para vocês. Tudo que já foi feito até agora, temos aí 11 ATPCs anteriores, com diversos temas, temos ATPCs que foram divididas em várias partes, né, para uma melhor didática, como vai ser esse, que é a primeira parte, e vão existir outras.
E agora, a Padial vai ficar com vocês falando um pouquinho sobre essa parte, digamos, administrativa das ATPCs, tá certo, Padial? Tem que abrir, Padial, o microfone está fechado. A gente trouxe aqui para vocês, né, conforme o informativo número 27 do 3/9 de 2020, como serão, né, como estão sendo a partir do dia 31/8 as ATPCs, né? Aí a gente tem na semana A, que é essa, por sinal, nós temos as ATPCs divididas entre 2 da escola, 2 da DE e 3 da EFAP, né? E dentro desse momento, além das questões, né, do dia a dia da escola, da formação dos professores, também é para ser discutido as propostas, o programa de recuperação e aprofundamento, né? Pode passar, Michela? E aí, a semana B, que é a semana que vem, né? Depois do feriado, nós temos aí, novamente, que é 3 da escola, né? Dentro do horário de 7 ATPCs, 3 da escola, e 4 de recuperação e aprofundamento. Aí o foco na semana B é a recuperação e aprofundamento na EFAP. Tá? E se vocês estão acompanhando esses ATPCs, eles fazem muito link no CMSP, né, com as propostas entre língua portuguesa e matemática e as demais áreas. Pode passar, Michela. Aqui é porque sempre surgem dúvidas, né, a proposta, né, de divisão de ATPC por carga horária de cada professor, né, jornada integral são as 7, jornada básica são 5, jornada inicial são 4, e jornada reduzida IPI são 3. Né? Lembrando aí as divisões também pela EFAP, unidade escolar e DE. Pode passar, Michela, por favor. E por fim, semana B, mesma coisa, né? E aí fica com 4 da EFAP, 3 da UE, para quem tem carga completa. Jornada básica são 4 da EFAP e 1 da unidade escolar. A jornada inicial, né, é 3 da EFAP e 1 da unidade escolar. E a jornada reduzida IPEI são 3, com 2 da EFAP e 1 da unidade escolar. Né? Qualquer coisa, vocês conversem, qualquer dúvidas mais pertinentes dentro da sua realidade escolar é conversado com o seu professor coordenador. Pode passar. E agora é com a Ana Tomé, que vai falar um pouquinho com vocês. Bom, nessa tela a gente encontra as habilidades, né, que a gente tem trazido sempre dos 3 bimestres, até porque a questão de trabalhar as habilidades, ela não se esgota, né, naquele momento em que, né, o professor identifica que os alunos atingiram, mas muitas vezes nós precisamos, né, recorrer a alguma habilidade que eles já atingiram para que seja iniciada, né, uma nova etapa aí. Então, por isso que a gente sempre traz para vocês as habilidades, né, dos 3 bimestres, porque fica mais fácil, até no material, quando vocês, né, estão assistindo, né, quer fazer algum tipo de inferência, é mais tranquilo. Deixa eu falar um pouquinho. Depois, na próxima página, que a Michela vai colocar aí para vocês. Deixa eu só comentar uma coisinha também do que você falou. Trouxemos os documentos orientadores referente ao programa de recuperação e aprofundamento. O programa de recuperação e aprofundamento, né, ele consta, né, no caso, os componentes, né, de língua portuguesa e matemática, com ATPCs específicos, formações específicas, e dentro das nossas áreas, a EFAP tem trazido também, não sistematicamente, como no caso, nas disciplinas, como acontece nos componentes de língua portuguesa e matemática, mas a EFAP tem trazido também algumas formações referente a essa questão da recuperação, né? Essa questão da recuperação e do aprofundamento, como eu falei, de uma forma sistemática, ela considera aí os 2 componentes, mas de uma forma mais ampla,
os outros componentes, eles atuam na mesma proporção aí quando a gente considera essa questão do aprendizado, né? Então, quando a gente fala de habilidades específicas, né, do componente de língua portuguesa, de matemática, a gente encontra nos componentes da nossa área situações em que o aluno ele necessita desenvolver dentro da nossa área, ou algo que é desenvolvido lá nos outros componentes, que faz totalmente necessário para que ele consiga acompanhar e desenvolver aí dentro dos outros componentes. Então, nós trouxemos o documento orientador, até porque vocês estão inseridos aí nessa discussão dentro da escola, tanto quanto vocês, né, assistem ou participam das ATPCs, no caso da EFAP, né, com um tema específico de recuperação e aprofundamento, ou mesmo no caso da escola, né, toda a escola ela tem um número de ATPCs para ela trabalhar habilidades específicas aí dentro da escola, e esse programa ele acaba trazendo uma discussão aí à parte, né, para a gente considerar essa questão do aprendizado dos alunos. Na sequência, a gente traz de novo aquela imagem do livro, que para a gente agora, por algumas semanas, e no último a gente utilizou como bibliografia do ensino híbrido, junto com esse, né, vocês até viram aí a Michela passando, tem esse outro, que é Metodologias Ativas, ele está lá na bibliografia também. Nós vamos utilizar dessas duas bibliografias, mas, assim, né, lógico que a gente acaba abordando outras bibliografias, mas essas duas com mais ênfase, até porque a gente viu uma forma de trabalhar com vocês, estudar com vocês, essa questão do ensino híbrido, que ela tem duas situações, né, se a gente for pensar dentro do nosso trabalho. A questão do estudo mesmo, da abordagem do ensino híbrido, e a questão da rotina escolar, né? A questão da rotina, como eu já comentei na última reunião nossa, a questão da rotina a gente depende de resoluções, né? Que o Estado, provavelmente, a Secretaria, né, por algumas semanas aí, é capaz de promover para a gente essa resolução, para que a gente possa adequar a realidade da escola dentro da resolução que sair. Mas tem uma outra parte que a gente não pode deixar, né, que é a parte de estudo mesmo dessa abordagem, para que a gente consiga entender, né, o que traz aí dentro dessa questão do ensino híbrido, não só como uma diretriz, né, não alguns pontos ali dentro do estudo a gente vai verificar que não é possível de ser aplicada, mas a gente, nada melhor do que esse período aí que a gente tem trabalhado no ensino remoto, né, quantas adaptações, quantas, né, adequações vocês fizeram para que o aluno chegasse ao aprendizado da melhor forma possível, né? Então, agora o ensino híbrido nada mais né, do que uma situação em que nós vamos ter que, de novo, né, adaptar, adequar, como vocês fizeram, como nós todos estamos fazendo com as tecnologias, né? Todo mundo tem se utilizado de plataformas, ferramentas, mas cada um dentro do contexto ali que cabe o seu grupo, né? Na página seguinte, a gente trouxe aqui a questão do ensino híbrido, mais assim, para a gente começar a fazer esse trabalho. Como nós já dissemos no início, né, a gente não vai conseguir, em uma reunião hoje, assim, nessa TPC, abordar tudo que diz respeito ao ensino híbrido. Então, nós separamos em alguns encontros, porque daí, aos poucos, vocês também vão dando retorno para a gente, que vocês acabam dando lá nos formulários, e a gente consegue, né, ir esmiuçando e trabalhando com mais tranquilidade a questão do ensino híbrido. Bom, na tela que está aí para vocês, nós já discutimos uma parte na outra TPC, mas o que importa aqui é a gente começar a discutir essa questão de que o ensino híbrido, ele é uma abordagem pedagógica, né? Então, a gente sempre tomar cuidado quando a gente fala de tendência, né? Porque a tendência, ela vem e vai embora, né? Mas, quando a gente fala também de um programa, né, o programa ele tem um determinado período ali, ou ele tem mudanças ali dentro de uma diretriz que vem,
né, de cima para baixo. Agora, no caso do ensino híbrido, né, se a gente considerar, como bem diz, né, os autores, tanto do livro Ensino Híbrido, quanto do Metodologias Ativas, quando a gente pensa nessa questão de uma abordagem pedagógica, cabe perfeitamente para o que nós estamos vivendo, né, e mesmo que nós não estivéssemos passando por esse período, é uma abordagem que muitos professores, né, instintivamente já estavam trabalhando, mas que agora ela vem de uma forma sistematizada, com estudos, com situações diferentes, para que a gente possa analisar onde cabe, né? Então, aí no comecinho, ele coloca que é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio de tecnologias digitais. Essas atividades presenciais e essas atividades, né, realizadas por meio de tecnologias digitais, a forma como elas vão acontecer no sentido assim, de rotina escolar, é isso que eu falei, que depende de uma resolução. Mas a gente analisar como as atividades presenciais aconteciam, né, e como nós realizamos essas atividades por meio de tecnologias digitais, isso vocês têm, né, nós temos um arcabouço enorme aí de informações, visto que nós estamos aí, né, desde março, trabalhando com atividades não presenciais, e muitas delas vocês utilizaram essas tecnologias digitais. A questão agora é a gente conseguir visualizar como que a gente consegue combinar essas duas atividades, as presenciais e as realizadas, né, remotamente, como que eu consigo fazer com que essas situações, elas combinem de uma forma que o aluno consiga aprender. E aí a gente vai passar por situações em que o aluno ele vai estudar sozinho. Isso, para a gente, é algo hoje mensurável, a gente consegue mensurar isso, né, o quanto que determinadas atividades elas são satisfatórias, feitas presencialmente, o quanto que atividades não são satisfatórias, né, feitas de forma remota. Então, hoje, qualquer professor, ele consegue mensurar isso e visualizar que tipo de atividade requer aquele acompanhamento ali do professor e que tipo de atividade o aluno ele consegue fazer sozinho, né, à distância. No caso, quando a gente fala em ensino híbrido, né, é lógico que fica na cabeça aquela questão do como eu vou fazer isso, quantas aulas vão ser à distância, quantas aulas vão ser né, de forma presencial, mas isso a gente depende, né, de uma organização, uma resolução mais à frente. O que nós precisamos agora é abordar as atividades que nós trabalhamos, tanto presencialmente quanto de forma remota, e visualizar, né? E, querendo ou não, esse período que nós trabalhamos de forma remota vai auxiliar no sentido do professor conseguir avaliar. Essa atividade cabe de forma presencial. Não, essa atividade cabe de forma remota. E essa análise é o professor que faz, né? Aí, no caso, quando no finalzinho desse trecho que nós trouxemos, ele coloca que o aluno estuda o material em diferentes situações e ambientes. E a sala de aula passa a ser o lugar de aprender ativamente, realizando atividades de resolução de problemas, com o apoio do professor e colaborativamente com os colegas. Esse ensaio, se é que a gente pode dizer assim, né? Esse ensaio de trabalhar de forma colaborativamente, de trabalhar através de um roteiro de estudo, né? Isso é priorizado desde o início das atividades, né, remotas. Por isso que, né, a gente sempre tem trabalhado com vocês essa questão do roteiro de estudo, da forma como você faz a sua grade de correção, porque a partir daí você consegue fazer com que o aluno, ele, em momentos, ele tenha isso de forma, só, no caso, autônoma, né? E em alguns momentos ele utilize aí essa orientação do professor. Então, quando a gente traz essa questão do ensino híbrido, é mais assim, para ninguém, né, assustar, achar que é uma tendência, achar que é algo que vem e vai embora, mas é algo que já está dentro do nosso trabalho, né? Já está dentro aí das aulas que você organiza. E agora a gente vai analisar de uma forma sistemática para a gente conseguir avaliar mesmo o que é efetivo de bom, né, e o que não dá para ser feito de forma remota, que a gente já considerou com vocês em alguns roteiros que a gente, né, trouxe, algumas análises que, né, nós fizemos aí com o caderno do aluno, com o caderno do professor.
algumas atividades, elas não tem como, né? Elas necessitam daquele trabalho ali com o professor mais direcionado. Tanto que vocês têm utilizado as aulas online, né? As aulas online, elas acabam, assim, tentando diminuir um pouco essa questão lá do presencial, tá? Aí, na sequência, vai aparecer para vocês, do mesmo livro, né, do ensino híbrido, nós retiramos esse trecho. Crianças e jovens estão cada vez mais conectados às tecnologias digitais, configurando-se como uma geração que estabelece novas relações com o conhecimento e que, portanto, requer que transformações aconteçam na escola, né? Isso nós já sabíamos antes, né, da pandemia, mas com o trabalho, né, remoto, isso ficou bem nítido, né? Eles estão conectados, né? Mas essas novas relações com o conhecimento, elas necessitam do professor, né? Estar conectado simplesmente não é suficiente, né? O trabalho do professor ali, como quem orienta, quem direciona ali algumas situações para que seja alcançada uma habilidade ou que seja alcançado um desenvolvimento, é essencial. E isso ficou mais que comprovado com esse período, né? Eu posso ter um aluno que tenha todo o aparato tecnológico, que conheça a técnica, né? Mas para ele chegar ao conhecimento, para ele chegar ao desenvolvimento de uma habilidade, o professor, né, é essencial, não tem como tirar isso. E é nesse ponto que ali diz na frase que requer transformações na escola. Essas transformações no sentido de quem está orientando, como está orientando, né? Como que esse conhecimento ele está sendo desenvolvido, como que essa tecnologia ela está chegando até o aluno, né? Porque chegar simplesmente uma aula, né, pelo Meet, posso fazer uma aula pelo Meet, mas se ela não é significativa para aquele aluno, simplesmente eu estou usando uma ferramenta, mas ela não está fazendo com que o desenvolvimento aconteça, né? Então, a gente vai tentar, por essas semanas aí, verificar justamente isso, até que ponto a gente consegue combinar essas atividades, né, quando elas forem presenciais e as que estão remotas, para que o aluno consiga utilizar das tecnologias, mas de uma forma que isso chegue ao desenvolvimento, tá? Nós colocamos... Aí agora vai vir na outra, Michela. Aí agora a Michela vai trabalhar um pouquinho com vocês. Aí, pegando o que a Tomé falou, né, que nós já trabalhávamos, isso já tem acontecido nas escolas, da necessidade de nós só sistematizarmos e aprimorarmos isso, é algo que já vem sendo dito também nas nossas últimas ATPCs, só que estava implícito. Por exemplo, quando a Padial conversou bastante com vocês, na questão da rotação por estações em atividades sugeridas e tiradas de dentro do currículo. Então, quer dizer que o currículo, ele já está estruturado e pensado de maneira a permitir que as interações tecnológicas sejam constantes, né? O que a gente vai começar a fazer agora é realmente a aprofundar de maneira sistemática. Então, vocês se lembram que a Tomé agora no início mostrou para vocês a capa do Metodologias Ativas, que é uma bibliografia de base também para nós. Esse quadro foi retirado de lá, da página 131, e ele mostra aí os 5 estágios até nós conseguirmos chegar na inovação de fato, que seria o momento em que o ensino híbrido poderia se estabelecer de maneira livre, né? Quando todos já estariam no mesmo ponto. O que é quase que utópico, né? Porque nunca que nós temos numa rede tão grande quanto a do estado de São Paulo, nem mesmo se fosse uma rede menor, é difícil você colocar todos os envolvidos no mesmo ponto de apropriação, de evolução, ao mesmo tempo. Então, vamos começar aqui pela exposição, que seria o início. Que os autores colocam, e vocês vão ver aí, observando a conduta de cada um, né, olhando para si um pouquinho,
que pode ser que todos eles aí tenham razão, que é realmente assim. A exposição seria o momento em que o professor, o aluno, que eles tomam ciência de que as tecnologias existem, eles tomam contato. Vamos tomar, por exemplo, algo bastante simples aí, que hoje permeia a atividade de todos nós, que seria o PowerPoint, né, da Microsoft. Então, o momento de exposição é aquele momento que o professor sabe que ele pode utilizar. O momento de adoção é aquele momento em que o docente, ele sabe que existe, o aluno também sabe que existe, porém, ele não tem a propriedade necessária ainda para chegar na inovação, porque ele está usando, mas ele só está mudando. Ele usa o recurso, mas ele não muda a abordagem, que é aquele famoso momento em que você usa o PowerPoint, por exemplo, como lousa. Você continua dando aula da mesma forma. Você adotou essa interação tecnológica, mas você só está mudando o recurso. Você não está mudando a abordagem. Você está usando o mesmo método de ensino-aprendizagem. Você continua na sua mesma posição de professor de antes. Você não está adotando ainda, pode ser que não, aquela posição de professor mediador, porque você simplesmente trocou a lousa por uma ferramenta digital. Aí, na etapa seguinte, que seria a adaptação é aquele momento em que o docente, em que nós começamos a pensar como utilizar esses recursos de uma maneira a melhorar a aprendizagem. Que nós aqui também, né, nós três também, quem teve OTs presenciais conosco aqui, quem veio conosco aqui, pode perceber que nós usávamos realmente o PowerPoint como uma lousa digital, né? Só o ano passado é que nós começamos a nos adaptar usando o Classroom, usando outras ferramentas para realmente interagir e para que isso fizesse parte do nosso processo aqui de construção. E na sala de aula também não é diferente. Eu, enquanto professora, estava aí na adoção, só trocando a lousa pelo PowerPoint. A adaptação veio depois, quando eu comecei a interagir com os estudantes de maneira diferente. E imagino que com todos, né, que estão aí conosco na TPC não tenha sido diferente, porque é um processo natural, né? Esse quadro da página 131 mostra isso. A gente precisa passar por todas as fases. E aí, na apropriação, talvez seja o momento mais interessante aí, digamos assim, o ponto da virada, o ponto da mutação, né, da transformação que é necessária para se chegar ao ensino híbrido, que é aquele momento que o professor passa a atuar e a agir de forma mais crítica. Como de forma mais crítica? Avaliando mesmo, né, o que tem de potencial pedagógico em cada ferramenta tecnológica que ele tem para lançar a mão. Lembrando que o currículo também é uma ferramenta tecnológica. Ele não é uma ferramenta digital, mas ele é uma ferramenta tecnológica e que está aí ao nosso dispor. Esse sim a gente pode dizer que está ao dispor de todos. Então a gente começa a pensar como é que esses recursos eles vão se desenvolver dentro do que nós podemos chamar assim, dos nossos planos, dos nossos projetos. Como é que eu planejo uma aula pensando no recurso tecnológico, mas não simplesmente como recurso, mas sim como parte do processo de ensino-aprendizagem. Como é que eu penso a minha sequência didática, né, para que dela saia o plano de aula que eu vou entregar para o meu PC nesse momento, para que dela saia o roteiro do aluno que eu vou passar para o PC e também para o aluno, para que dela saia uma grade de correção, de avaliação, que seja, tudo isso pensando nessas ferramentas, como é que tudo isso vai me auxiliar a ter um processo de ensino-aprendizagem mais eficaz, como a Ana Tomé falou ainda há pouco, né? O que eu vou ver como realmente como efetivo de uma forma boa? O que eu posso continuar usando? Para daí sim chegar no último estágio, que seria a inovação. O que é considerado para os autores a inovação? O momento que a criticidade de cada docente está tão presente ali
que a tônica principal disso tudo é a criatividade. Eu consigo pensar nas minhas aulas, inserindo toda a tecnologia, inserindo tudo isso como parte do planejamento, não apenas como ferramenta, né? Não apenas como um recurso didático, prático, técnico, não. Eu uso isso realmente como parte, talvez a parte principal, que é o momento que a gente vai precisar agora. Porque nesse momento, nós vamos passar para cá, ó, quando a gente consegue que alguns estejam da adaptação em diante, né, do ponto aqui, ó, que a gente tem adaptação em diante, a gente já é capaz de visualizar isso aqui, que foi um quadro que nós tiramos daquele livro que a capa está estampada aí nos slides anteriores. Ele saiu da página 54, né? E aqui ele está um pouquinho mais coloridinho, né? Mas a referência é a mesma, que é só para dar um recurso visual melhor. Então, ele sistematiza tudo que nós já falamos até agora. Então, a gente tem em azul o que seria apartado do ensino online, a sala de aula física. E aí, em verde, também apartado da sala de aula física, o ensino online. Juntando tudo isso, nós conseguimos perceber uma mistura e que seria à disposição do que está sendo posto agora, né, essa abordagem do ensino híbrido. O ensino híbrido, ele tem aí posto 4 modelos, que neste momento nós vamos nos ater ao modelo rotacional, que a Padial vai esmiuçar com vocês, e que já foi percebido através do currículo, principalmente o de história, que traz isso bem explícito, explica, né? Nós já trabalhamos também usando o Jamboard como ferramenta, com vocês em outras ATPCs. A partir disso, nós temos um quadro aí com conceitos que vão ter que ser básicos para a gente ir adiante, que é a inovação sustentada, né, dentro dos modelos sustentados, e a inovação, o modelo disruptivo. O que isso quer dizer? Que a inovação sustentada, né, que eles chamam de inovação sustentada, é aquela que traz o novo, mas ela não quebra paradigma. Ela ainda não quebra totalmente com o que a gente tem de tradicional, com o modelo tradicional de ensino, com o modelo tradicional de escola. Já os modelos mais arrojados, por assim dizer, que são os que são os disruptivos mesmo, que tem essa inovação que quebra com o que tem anteriormente, a gente vai deixar um pouco mais adiante, porque a escola que nós temos hoje em dia, os modelos de ensino que nós temos hoje em dia na rede estadual do Estado de São Paulo, não nos permitem chegar já de pronto nesses modelos que quebram o modelo disruptivo. Nós só não, né? Todos, para chegar no modelo disruptivo, nós precisamos iniciar com a inovação sustentada, que é aquela que permite o híbrido, que é um pouquinho do que estava antes, com o que a gente está apresentando, né, com as abordagens do agora. Aí a Padial eu vou desligar meu microfone para ficar mais fácil, a Padial vai com vocês destrinchar aí o modelo rotacional, passando pela rotação por estação, pelo laboratório rotacional e pela sala de aula invertida, que fazem parte da inovação sustentada, que é até onde nós vamos com vocês. Eu já disse que é disruptiva, fica um pouquinho mais para adiante. Padial, é com você. Então, retomando aí o que a Michela estava falando, né? O modelo rotacional, ele é o que nós conseguimos trabalhar na estrutura que nós temos no Estado hoje, né? E tanto é isso que esses 3 tipos, eles estão presentes no currículo, como disse a Michela, e no material do aluno e do professor. A gente já trabalhou com eles nas nossas ATPCs, quando trabalhou Jamboard, como trabalhou o Sway, né? A gente, na verdade, fez uma adaptação do modelo rotacional para o ensino totalmente online, né? Que não é a ideia aqui, né? A ideia é que você tenha o presencial com o professor auxiliando. Nesse momento de pandemia, a gente está todo online, mas
é uma adaptação necessária. Então, o modelo de rotação por estação, né? Que é aquilo, o aluno se revezam dentro da sala de aula, inicialmente, né, dentro da sala de aula, por estações de estudo, orientados pelo professor. A ideia é que pelo menos uma dessas estações seja um trabalho digital, um trabalho online, né? E aqui fica aquela questão que até coloquei, a gente já trabalhou lá na adaptação curricular para o ensino online, né? Você usa as ferramentas digitais para auxiliar a sua aula. O aluno, ele pesquisa, ele analisa com orientação do professor dentro dessas estações. E a sala de aula, né, a sala de aula tradicional, ela fica para quê? Para o professor discutir a temática com o aluno, para o professor propor problemas, para os alunos terem a interação com os colegas e com o professor para tirar dúvidas. Essa seria a rotação por estação. O laboratório rotacional é basicamente a mesma coisa. Qual que é a grande diferença? É que em vez de você ficar apenas na sala de aula, né, dentro da sua sala de aula, você amplia para outros espaços da escola. E aí, é a questão de você usar também o laboratório, quando disponível, o laboratório de informática. Só que é aquilo, você não vai colocar os seus 40 alunos dentro do laboratório de informática. Até porque a gente sabe que não tem computador suficiente, né, para todo mundo. Mas você divide a sala em grupos e eles vão rotacionar, né, vão fazer por essas estações, sendo que em algum momento cada grupo de alunos vai passar por todas as estações, né? E aí você pode usar não só o laboratório de informática, a própria sala de aula, um espaço aberto que você tenha na sua escola, biblioteca, sala de leitura. Então você amplia, né? Você sai do espaço tradicional, na verdade, né? Laboratório rotacional. Sai do espaço tradicional da sala de aula, né, e amplia esses espaços dentro do ambiente escolar. Lembrando que é sempre o professor como mediador, como orientador desse processo. A sala de aula invertida, que muitos já usam, né, a gente já ouviu, né, nos nossos formulários, né, nas sugestões, né, muitos professores usam a sala de aula invertida, que é o quê? Todo o processo de apropriação do conteúdo, de informação, de busca por informação, de conceito, é feito fora da sala de aula, por ferramentas online ou não, né? Você pode pedir a pesquisa, você pode usar o livro didático, você pode usar o caderno do aluno, né? Então, o aluno faz toda a pesquisa, né? Vamos lá pegar um exemplo aqui de história. Você pega iluminismo, você vai lá e fala para o aluno, o que é iluminismo, procurar as principais vertentes, os principais autores, o aluno faz todo esse pesquisa. O professor não vai lá explicar o que é iluminismo para o aluno, ele vai deixar o aluno buscar essas informações, né? Ele vai atrás dessas informações. Isso é um processo que perpassa todo o ensino híbrido, tá, gente? O professor não é mais o detentor do saber, ele é aquele que vai tutoriar, que vai moderar a busca do conhecimento, né? E na sala invertida é isso que fica mais claro e é o que muita gente está usando, inclusive nesse momento, porque, né, você tem essa praticidade de você pedir as atividades, as pesquisas, as elaborações para os alunos e volta para o Google Meet, para o Classroom e faz aí a interação, né? Porque essa é a ideia, que o aluno volte na sala de aula presencial, né? Na tradicional, na física, e isso seja discutido em rodas de conversas, em atividades, em outros processos que o professor achar interessante para aquela turma, né? Então, são coisas que integram tanto a parte física da escola, né, a estrutura da escola tradicional, né, quanto as ferramentas, as TDICs, as ferramentas online. Mas também não precisa ser, o ideal é que seja, mas a gente sabe que o ideal nem sempre é possível. O ideal é que pelo menos uma das ferramentas usadas seja uma ferramenta online, uma ferramenta
digital, pois nem sempre isso é possível, mas essas três, né, essas três vertentes, elas podem ser utilizadas também de forma completamente offline. Depende muito aí dos objetivos do professor, de que caminho a turma está seguindo, né? E por fim, essa eu vou falar muito, a rotação individual é a que não, como a Michela já falou, ela é um modelo disruptivo, porque ela tem a premissa que o aluno faça as suas escolhas. Nas outras três, o professor, ele não é mais o detentor do saber, mas é ele que vai orientar os alunos nesse caminho, né? Nessa busca de informação, nessa formação de caminhos. Na rotação individual, não, é o aluno escolhe, o aluno faz o seu caminho, né? Além disso, da rotação individual, você pede uma estrutura da escola, inclusive arquitetônica, espacial, diferente, com espaços onde o aluno possa criar, que ele possa pesquisar, que ele possa fazer outras atividades, né? Então, é uma situação que, infelizmente, esse modelo disruptivo não está a nosso alcance, pelo menos nesse momento, mas os outros três modelos rotacionais, inclusive, eles são propostos no currículo paulista e são apresentados também, muitos deles já prontos, já com os links nos cadernos do professor e do aluno, né? Então, cabe ao professor aí fazer, de posse desse modelo, fazer a adaptação necessária para sua turma, para suas turmas, para suas turmas e para o momento atual. E agora a gente segue com a Michela. Tô bem. Desculpa, gente. Olha lá, pessoal. Então, é interessante a gente ouvir, né, o que a Padial teve para contribuir com todos nós, que leva a gente a acreditar realmente que aquela seta colocada pelos autores, né, no Metodologias Ativas, é uma seta, é um percurso realmente que todos nós temos que fazer, né? E não é que nós não possamos chegar até os modelos disruptivos. É bem o que a Padial disse. Nós ainda não estamos prontos para quebrar de vez com esses modelos tradicionais, até por conta de estruturas físicas, né? Aí, tendo sido tudo isso, as teorias todas começando a ser introduzidas, nós, depois dessa conversa, né, a gente começar a falar realmente do ensino híbrido com vocês, nós resolvemos selecionar um outro trecho daquele livro lá do início que a Tomé comentou com vocês, que também é a nossa bibliografia de base. Esse trecho está na página 57 e ele diz assim: a principal diferença entre personalização, diferenciação e individualização é que a personalização é centrada no aprendiz, enquanto as demais, né, a personalização e a diferenciação, elas são centradas no professor. Então, a personalização é centrada no aluno, no estudante, né? Ela preza pela autonomia, ela preza por um professor mediador, né? Um moderador do saber, um curador, como a gente já comentou aqui com vocês em outros momentos. Nessa abordagem híbrida, seja dentro da inovação sustentada, que a Padial acabou de destrinchar com vocês, né? Os modelos sustentados, que estão ao nosso alcance agora, que ela acabou de destrinchar com vocês. Ou seja, nos que ainda não estão ao nosso alcance, os modelos disruptivos, o aluno está sempre no centro, né? Tanto é que uma das últimas imagens que nós vamos conversar aqui, depois que a Tomé e a Padial falarem com vocês, vai ilustrar bem isso, né? Só que, na verdade, para nenhum de nós isso é uma grande novidade, né? Esse movimento do aluno, de ouvir o aluno, do currículo primar pelas necessidades do aluno, não é uma novidade. Isso já vem sendo feito.
É imprescindível para se trabalhar com competências e habilidades? Sim, é imprescindível. Só que a gente vem trabalhando nisso, caminhando, né, numa ascendente aí, até chegar no nível de conseguir trabalhar com o ensino híbrido. E nesse momento, nós nos deparamos com essa abordagem híbrida que é tão necessária. E no híbrido não tem como trabalhar se o aluno não estiver no centro das propostas, né? O professor, não há como trabalhar dentro da abordagem híbrida se o professor não for o moderador, o curador. Aquele que vai tutoriar, como a Padial disse bem aí, as atividades do aluno, que vai ajudar o aluno a determinar aí o caminho a ser percorrido, mesmo nos modelos sustentados que foram os apontados pela Padial e os possíveis nesse momento, né? Então, a gente escolheu esse trecho só para ratificar mesmo a questão do aluno no centro do planejamento, né? Tudo parte do aluno, que é a ideia da gente aqui, né? Ao fim e ao cabo, nós estamos trabalhando com a formação de docentes, mas por quê? Para melhorar o processo de ensino-aprendizagem lá no final para o nosso aluno, né? Agora, nós vamos aqui ter uma outra citação que eu acho que a Tomé vai comentar com a gente, não é isso? Deixa eu só fechar meu som. Isso. Acho que está, assim, tranquilo para vocês, né, de depois contribuir com a gente, né, no sentido de fazer com que esse estudo, né, na questão do ensino híbrido, traga mais clareza, né, do que confusão, né? Quando a gente pensou em trabalhar essa questão do ensino híbrido em várias situações, né, em vários momentos, mesmo nesse sentido, né, até pegando o gancho lá aquela imagem que a Michela trouxe, né, esse momento que a gente tem agora de se apropriar dessa abordagem pedagógica, no sentido de fazer com que, dentro do meu trabalho, eu consiga visualizar situações que já eram híbridas, né? Quem nunca, né, trabalhou uma atividade lá no papel e depois viu que era necessário o aluno visualizar aquilo ali, ter uma nova experiência e levou esse aluno para uma experiência diferente, né? Seja virtualmente, agora, né, no ensino remoto, quantas escolas fizeram passeios por museu, por zoológico, virtual? E antes, a gente já fazia isso de forma física, né? Quantos de nós não levamos alunos em museu, zoológico, para assistir uma peça de teatro, no cinema? O ensino, ele pode acontecer, né, de várias maneiras, em vários lugares. Quando a gente proporciona esse ensino de várias maneiras, em vários lugares, eu estou trabalhando de forma híbrida, né? O que a gente está tentando aqui trazer para vocês e tentar estudar com vocês, né, juntamente com vocês, porque também para a gente essa abordagem sistematizada do ensino híbrido também é novidade, né? O que a gente trabalhou até então era de, como vocês, né, de estudar maneiras que o aluno pudesse se identificar com aquele aprendizado, né? Se identificar com aquele conteúdo que você está trabalhando, se identificar com aquele tipo de sensação que você proporcionava ali naquela aula, ou proporciona naquela aula. Então, o que a gente está priorizando hoje é no sentido de vocês mergulharem um pouquinho nessa questão do estudo, né, do ensino híbrido, porque quando a gente fala do ensino híbrido, a gente pode pegar a questão da educação híbrida, que é o que eu estava falando antes, que é fazer com que o aluno ele experimente diversas formas de aprendizado. E isso, como eu já falei no início, desde o início do ensino remoto, as ATPCs aqui da DE, né, as da EFAP, todo mundo vem trabalhando, vocês aí na escola, nas ATPCs da unidade escolar, todo mundo vem trabalhando no sentido de levantar essas ferramentas, né, essas práticas, e agora é o momento, como eu falei, agora é o momento da gente conseguir visualizar o que é possível realizar, o que não é possível, né? Quando vocês se debruçarem mais aí nessa questão do ensino híbrido, não só aqui com a gente, mas, né, todo mundo aí vai acabar, né, se aprofundando, lendo um pouco mais, vocês vão visualizar que essa questão do ensino híbrido, as tentativas, as propostas, as práticas, a gente encontra desde escolas, né, educação infantil, até o ensino
superior, né? Tem algumas universidades, igual tem em Foz do Iguaçu, uma das universidades, ela de 2 cursos, ela mudou, colocou rotação por estações, colocou um pouco da proposta da sala invertida, para fazer com que o aluno tivesse um caminho mais autônomo. Quando a gente fala nessa questão do professor como curador, né, que a Padial, né, bem colocou, esse professor curador é quem, né, vai estudar, verificar o que é possível o aluno e o que é necessário que o aluno estude, mas o aluno, dentro de um roteiro de estudo, dentro de uma proposta bem direcionada, ele consegue ir acompanhando como o trabalho dele, como o desenvolvimento dele vai acontecendo. Então, se naquele tipo de atividade o objetivo era que ele se apropriasse de uma ferramenta, se ele se apropriou da ferramenta, ele vai conseguir visualizar isso, né? E aí o professor, na avaliação, ele vai conseguir, né, medir ali, ele vai conseguir avaliar e conseguir atribuir uma nota dentro do que foi proposto anteriormente. Então, quando a gente fala né, quando a gente está trazendo essa questão do ensino híbrido hoje, é mais para que a gente consiga analisar nas diversas formas que existem, né, de ensinar, né, o ensinar na escola, o ensinar com um texto, o ensinar com uma imagem, o ensinar com um mapa, o ensinar com um filme, né, o ensinar com uma visita, né, nessas várias formas de ensinar, eu preciso agora sistematizar para eu visualizar dentro daquele ano série, que atividade é melhor? Dentro daquela habilidade, é melhor eu utilizar uma ferramenta digital ou utilizar uma ferramenta tecnológica, como a Michela falou, que é o caderno do aluno. Né? O caderno do aluno é uma ferramenta, né? E eu preciso fazer um complemento? Não preciso fazer um complemento? Então, o trabalho que vocês estão fazendo aí, incansavelmente, de analisar a habilidade, né, visualizar se essa habilidade é possível desse aluno desenvolver agora, ou se ele vai começar a experimentar aquela habilidade, depois ele consegue, né, se apropriar definitivamente. Esse trabalho incansável que vocês já estão fazendo, agora com essa questão, né, do ensino híbrido, a gente traz formas sistematizadas, só para você conseguir visualizar onde está o seu trabalho e o que você pode fazer de mudança ali dentro da sua rotina que vai ser mais efetivo para o aluno, né? Então, eu acredito que todo mundo hoje, principalmente na fala, né, que a Michela e a Padial fizeram, né, de explicar os diversos modelos, todo mundo se encontrou em algum modelo ali, né? Se encontrou em algum modelo e, a partir de agora, vocês conseguem ir visualizando e analisando, que é o mais importante, né, analisar onde isso cabe, né? A tela que está aí para vocês, nós trouxemos do livro justamente por isso, né? A aprendizagem, ela é mais significativa quando motivamos os alunos em seu íntimo, quando eles acham sentido nas atividades propostas, quando consultamos suas motivações profundas, quando se engajam em projetos criativos e socialmente relevantes. A gente sabe que os alunos, eles podem ter a mesma idade, mas eles não têm as mesmas necessidades, né? E nem conseguem se apropriar da mesma forma. Então, quando você oferece para a mesma habilidade 3, 4 tipos de atividades, mas que o objetivo final é o mesmo, mas que você está proporcionando formas diferentes dele se apropriar, nada mais é do que o que está sendo proposto aqui, né? Que é fazer com que esse aluno ele consiga entender o seu percurso dentro do aprendizado, né? Ele consiga identificar, olha, naquela atividade era leitura e eu não fui tão bem. Ah, naquela atividade era leitura de uma imagem, eu me identifico melhor. Ah, na atividade que é um texto escrito, eu não sou tão bom, então eu preciso me dedicar mais. Ah, numa visita, eu consegui desmistificar um conceito, mas eu não consigo ainda escrever sobre ele, né? Então, dependendo da forma como a gente organiza esse processo de aprendizagem, o aluno ele consegue em cada momento ir visualizando se ele está contente ou não, né? E o professor, ele mais que ninguém, né? Aí ele vai conseguir organizar de uma forma que os alunos, eles naquelas habilidades com aquelas ferramentas que ele tem mais, né,
manejo ele consegue de uma forma melhor, naquelas que ele tem menos, ele não vai tão bem, mas não é porque ele não vai tão bem que ele não precisa se aprofundar, né? Então, essa questão de pensar no que é significativo, a gente já comentou outras vezes, a gente não está dizendo, e a gente também em sala de aula sabe que é impossível fazer 40 roteiros de estudo. Eu não vou fazer 40 roteiros de estudo. Mas nos vários roteiros de estudo que eu vou proporcionar ali dentro daquela sequência de atividade, que não vai ser um roteiro só, eu vou fazer com que os alunos eles consigam identificar onde eles têm mais facilidade, onde eles têm menos, né? Que foi o que a gente comentou na TPC passado, né? Eu não posso eu não posso em determinada habilidade promover somente uma forma de atividade, porque senão a minha avaliação ela também está sendo direcionada a só uma forma a só uma ferramenta, né? Se eu utilizo o Jamboard, como nós já demos exemplos, aquele aluno que não tem acesso, ou aquele que não tem muito traquejo ali com ferramentas, né, digitais, ele não vai tão bem. Um outro que se debruça num livro, né, e consegue, né, tirar ali a essência, ele não vai conseguir atingir lá a nota, que a gente sabe que no final a gente tem que atribuir nota, né, não dá para a gente fugir disso, mas que eu faça com que o aluno ele tenha diversas experiências ali ao longo do processo de aprendizagem. Então, o que a gente, né, nesse trecho que nós tiramos aí para vocês, é nesse sentido, né, de pensar nessa questão de significativo, mas, como já foi dito anteriormente pela Michela, quando eu falo em significativo, não significa que eu tenho que promover um para cada um, né? Significa que eu tenho que proporcionar diversas formas, mas não necessariamente um para cada um, né? Se alguém consegue, ótimo, né? Eu lembro que é bem complicado essa questão de você conseguir ali dentro de uma turma ter tranquilidade de falar, não, beleza, eu fiz o máximo de oportunidades ali, de experiências eu promovi, e cada um se adequou à sua forma, né? E aí é lógico, dentro do processo lá, quando a gente vai fazer a nota final, se eu proporcionei várias formas, esse aluno ele vai conseguir chegar no que era o objetivo, que é desenvolver aquela habilidade, né? Então, quando a gente fala em aprender de um jeito específico, quando a gente fala nessa questão de trazer significado ali para o processo de aprendizagem, é nessa questão de fazer bem o que vocês estão fazendo mesmo, que é trazer várias formas de experiência ali dentro da situação de aprendizagem. Acho que é isso. A Michela vai lá um pouquinho, aí depois a gente volta. Pode ir. Então, esse slide que a gente trouxe, né, que também é do livro, da página 51, ele sintetiza muito do que a Tomé falou sobre o projeto de personalização, lembrando, né, que é destacado aí, junto com o professor, né, para realmente atender o estudante, o que se quer do estudante, o que se quer desenvolver com o estudante, é o professor que vai fazer esse processo. Novamente, é o professor que media essa busca, né, do processo de aprendizagem. É o professor que vai selecionar os recursos, ver o que melhor se adapta para aquela turma, ano, série. Né, como a Tomé falou, né, a gente não tem 40 alunos, ela está sendo boazinha, né? A gente sabe que a gente tem 10 salas de 40 alunos, então individualizado é diferente de personalizado, né? A personalização é justamente isso, você vê, né, dentro daquela turma, daquela sala, quais são as prioridades, quais são as necessidades e focar nisso, né? É você estabelecer, né, ajudar a estabelecer, o aluno estabelecer, na verdade, o ritmo, o tempo, o lugar e o modo que ele apresenta, né? Um aluno é disperso, tem dificuldade de concentração, você não vai mandar ele ler um livro inteiro, porque ele não vai conseguir, ele vai se sentir frustrado. Já tem aluno que tem essa facilidade, você pode dar 10 livros que ele vai ler o livro e vai conseguir absorver os conceitos.
né? Você tem aluno que vendo um trecho de um filme capta toda aquilo que você queria transmitir. Tem aluno que já não tem dificuldade com linguagem cinematográfica. Você tem que mostrar o caminho para ele. Então, toda essa parte de personalização é bem isso. É você proporcionar diversas formas de aprendizagem, como a Tomé falou, diversos aspectos, né? E isso, né, é colocado dentro das rotações, né? Você faz as estações, né, com essa diversificação de ferramentas, de propostas, e dentro disso o aluno circula, e aquilo que ele vai melhor, você fala, não, você está bom aqui, você está bem com escrita, mas olha, você tem que melhorar um pouco nessa questão, você tem que ver por que você tem dificuldade em analisar uma imagem, uma dificuldade em leitura. É isso que é a personalização, é o professor entender o seu aluno, né? Não quer dizer que ele vai entender, saber todas as dificuldades individuais. A gente sabe que é quase impossível fazer isso, né, com a quantidade de salas que nós temos. Mas a ideia é você ter pelo menos uma visão geral de como vai seguir aquela sala, aquela turma, aquele grupo de alunos, né, e você direcionar, proporcionar várias maneiras dessa aprendizagem, né? Porque, novamente, desse maneira o aluno vai ter o quê? O contato, ele saber o que interessa para ele, né? A gente não vai ficar ouvindo aquilo, mas professor, para que eu vou usar isso? Né? Onde que eu vou usar isso? Com esse tipo de abordagem, né? O aluno, ele por ele mesmo, ele vai percebendo aonde ele vai usar isso, aonde está presente esses conceitos, aspectos, informações estão presentes na vida dele. Eu vou até fugir um pouquinho aqui da área de ciências humanas, né? É como você perguntar para um aluno onde que ele vai ver química na vida dele. Né? Você pode falar da cerveja, do refrigerante, né? Que aí ele vai entender, né? Ler um rótulo talvez seja difícil, mas aí você vai esmiuçando, né? Em história, em humanas, isso é premente, né? Os alunos precisam entender, né? Tem essa necessidade, né? E a gente tem que mostrar para eles como chegar, né, nesses aspectos, né? O que é relevante para a vida dele, não o que nós achamos relevantes para eles. Né? Nós estamos ali para ajudar a direcionar, para ajudar o caminho, mas nós não vamos dar um mapa pronto para o aluno. Acho que essa é a grande diferença, né, do ensino tradicional para o ensino híbrido, né? A gente dá ali no tradicional todas as diretrizes. Você vai virar aqui à esquerda, ali à direita, seguir em frente nesse momento. Né? Não, você vai falar assim para o aluno, olha, você está no ponto A, você tem que chegar no ponto B. Essas são as possibilidades de caminho, de trajetória. Qual que você quer? Qual que é mais fácil para você? Qual que você quer aprimorar? E aí também a gente discutiu muito isso, estudando o ensino híbrido, a importância do projeto de vida, né, do aluno, né, da importância da disciplina, né, do componente projeto de vida para o aluno, né, que é uma das funções do professor, né, de ajudar o aluno a encontrar esse caminho que ele quer, é o projeto de vida, é o sonhar, né, porque aí o aluno tem na cabeça dele o que ele quer. Eu quero isso. E como é que você vai chegar lá? Eu preciso disso, disso, disso. Né? Então, essa é a importância da personalização. Porque nós vamos ter alunos que querem fazer faculdade, que estão no final do ano, né, no terceiro colegial, vão prestar Enem, né, aluno do nono ano que vai prestar vestibulinho. Mas são todos eles que querem fazer isso? Não. Né? Tem aluno que está indo para o mercado de trabalho. Tem aluno que vai fazer curso técnico, mas vai fazer a coisa mais rápida para poder entrar no mercado de trabalho. Né? Tem aluno que já tem os negócios da família, lá o mercadinho da família, que vai trabalhar lá. Então, os objetivos de vida do aluno é que vão direcionar. Né? E o professor está ali para ajudar. Né? E aí, por isso, o ensino híbrido. Né? Você mescla essa questão do digital, da pesquisa, da busca de informação com a orientação do professor. Né? Quando a gente voltar para o presencial,
esse papel do professor na sala de aula física vai ser essa, né? Vai ser auxiliar o aluno nesses caminhos, né? Aqui a gente à distância, o professor usa o Classroom, usa outras ferramentas, mas essa é a ideia do ensino básico, do ensino híbrido, juntar as duas coisas. Eles dizem no livro, né, nos livros que a gente leu, juntar o melhor dos dois mundos, né? O que você tem de acesso tecnológico e a sala de aula tradicional, né? A estrutura tradicional da escola, né? Como também nós falamos, é uma coisa que é sustentável, que vai durar por muito tempo. A gente precisaria de uma revolução muito grande na educação no Brasil e no mundo, né? Para a gente ter todas uma questão igualitária na questão do ensino disruptivo, né? Então, é por aí que a gente vai, né? Mesclando esses dois aspectos, lembrando que sempre o papel do professor é fundamental nesse processo de aprendizagem do aluno. O aluno é o foco, mas sem o professor, muitas vezes, ele não vai conseguir sair do lugar. Então, ele precisa do professor para orientá-lo nesse mapa da vida aí. E é isso. E agora vocês ficam com a Michelle. Então, pessoal, depois de a gente ter conversado tudo isso com vocês, nós separamos essa imagem, que também é do mesmo livro base, né? Ele está na página 63, e ele traz para vocês aí todas as peças, né? Todas as engrenagens que vão fazer parte do ensino híbrido, dessa abordagem misturada, né? Que, como a Padial acabou de dizer, é unir o melhor a proposta é unir o melhor dos dois mundos, né? Para talvez em algum momento ter finalmente um modelo disruptivo, que seria a quebra com tudo que a gente tem de tradicional para ir adiante. Por enquanto, a gente tem aí, vocês podem ver que está até em cor diferente, o estudante, né? E a autonomia do aluno tá ligada ali ao estudante no centro, que é o que nós já conversamos nos slides anteriores. Só que as alterações, a sistematização, o olhar diferente para esse momento da chegada do híbrido, ele precisa permear outras esferas também, outras engrenagens. E aí passa pelo que a Tomé e a Padial já falaram também, que inclusive o pensar no espaço físico, né? A Tomé falou bastante dessa questão de quebrar as paredes, não no sentido literal, mas quebrar de estudar além das paredes da sala de aula, né? Então, o pensar no espaço tem relação com isso. A cultura escolar, pensar o que é estudar, né? Pensar o fenômeno educação e o fenômeno aprendizagem. O fenômeno educação, ele é coletivo. A aprendizagem não, é individual, né? Você aprende, você tem assim o seu tutor, o seu mentor, mas você, quando aprende, você aprende sozinho. Você aprende por você, né? A educação não, a educação é fenômeno coletivo, depende da cultura escolar, depende de todas as outras engrenagens. Elas são engrenagens, né, colocadas aí no sentido de uma está ligada à outra, uma não funciona sem a outra, né? O papel do professor, a Padial falou bem disso também, a questão do professor moderador, o professor curador, a Tomé falou, eu falei, e nós conversávamos em um outro momento que nós já estamos falando de tudo isso com uma outra abordagem já há muito tempo, né? E é uma construção, realmente a palavra processo, uma seta que significa um fluxo, é a imagem que melhor descreve o momento, né? Para passar por todas essas engrenagens, para chegar na gestão, na tecnologia, na avaliação. Então, essa imagem está lá na página 63 do livro, porém, nós gostaríamos de deixar ela aí para fechar esse momento, para que nós pudéssemos pensar nas próximas etapas que nós vamos vencendo aí com vocês, sempre junto com vocês, né? Feito isso, nós gostaríamos de deixar aí para vocês esses conceitos. Pedir que vocês, tendo tempo, tendo condições, observem o material que nós vamos deixar para vocês,
tentem se apropriar dos conceitos, né? O conceito do que é o ensino híbrido, a educação híbrida, ensino híbrido, a inovação. Qual é o conceito de inovação? Por que uma inovação sustentada é diferente de uma inovação disruptiva? O que quer dizer manter algo do tradicional e pegar algo do novo, sem romper completamente, né? O que seria o modelo sustentado, a inovação sustentada que a Padial veio falando, que eu falei lá atrás. Material que ou os materiais que nós usamos para embasar isso daqui, essa TPC de hoje, todos eles, lógico, né, respeitando os direitos autorais, o que é possível ser compartilhado, eles estão no material que nós vamos deixar lá no blog, no material que o professor coordenador vai encaminhar para vocês, tá certo? Agora eu queria só ver se a Ana Tomé quer colocar mais alguma coisa. Não, só a questão de lembrar que nós não trouxemos um histórico, né, da questão do ensino híbrido, pensando em trabalhar mesmo a questão da abordagem, né, da forma como aqui as bibliografias que nós estamos utilizando, a forma como eles trazem, né, que é nessa questão de uma abordagem dentro do trabalho que já é realizado. Então, nós não trouxemos, assim, um histórico, mas todo mundo que já leu um pouquinho, né, sobre essa questão do ensino híbrido, sabe que não é um estudo recente, né, já vem de muito tempo, e quando a gente pensa nessa questão do ensino híbrido, né, lembrar que algumas coisas que vieram até nós em alguns anos, né, passados, com alguns livros ou algumas palestras que foram colocadas, né, na rede, que são colocadas na rede, elas trazem muito aquela questão que a Padial comentou, que é a questão do espaço físico como primordial, né? Então, a gente pega algumas referências de escolas aí conceituadas, né, mundialmente, que o ensino híbrido, ele funciona dentro daquele modelo. Então, a gente não ficar preso a essa questão do modelo que deu certo nessas escolas, né, reconhecidas aí mundialmente, mas que a gente entenda que o nosso trabalho, ele já acontece de forma híbrida, né? Antes, com a questão do ensino híbrido dentro da sala e fora dela, né? Quando a gente faz, como eu dei o exemplo das visitas, das excursões e assim por diante. Mas hoje, que a gente trouxe mais, assim, pegando do trabalho que a gente vem fazendo com vocês aí ao longo dessas semanas, que é nessa questão do uso das ferramentas digitais, né? Quando a gente fala do ensino híbrido, não posso ficar preso àquela questão somente dos espaços, né? Que hoje isso é limitado, a gente não tem essa possibilidade, né, de oferecer essas experiências em espaços físicos diferentes, mas o pessoal vem fazendo isso em espaços virtuais. E aí, como a Padial falou, a questão de trazer ferramentas, né? Mas também trazer ferramentas pensando que a gente vai passar por fases. Como a Michela colocou, né? No primeiro momento, a gente só utiliza elas da maneira como foi trazida para a gente. Depois, a gente consegue ir pensando em novas formas de trabalhar com aquelas ferramentas. E a gente tem que pensar que nós estamos numa sociedade, né, com diversas desigualdades. E aí, quando a gente pensa nessas desigualdades, tanto na nossa formação, né, na formação dos alunos, né, nos espaços que a gente ocupa, tanto na escola ou agora de forma remota, né, cada um trabalhando aí com a internet do jeito que tem, com a máquina do jeito que tem. Então, essas desigualdades a gente não pode deixar de lado quando a gente pega uma abordagem como essa, né? É uma abordagem pedagógica importante, né? Em alguns lugares ela se tornou um programa, né? Em alguns lugares um projeto, em alguns lugares essa questão da abordagem ela foi, né, introjetada, né? Cada um pegou, né, se apropriou de uma forma, né, para levar para o seu dia a dia. Então, a maneira como nós entendemos essa questão do ensino híbrido, o mais importante e que a gente pensou aqui para trazer para vocês foi essa questão de trazer ela em forma de rotina de trabalho, né? A gente deixou essa questão, né, do processo, né, de formação aí, de construção dessa abordagem, né, de vários autores trazendo essa abordagem. A gente pensou mesmo no trabalho em si, porque a gente sabe que o uso das tecnologias mudou aí diversas estruturas dentro, né, do ensino.
E essas mudanças, a gente tem que se apropriar de uma forma que o processo de ensino-aprendizagem ele não seja prejudicado, né? Então, se eu tenho que utilizar ferramentas, né? Se eu preciso, não é que se eu tenho, né? Se eu preciso utilizar ferramentas, eu tenho que também considerar que algumas pessoas não têm essas ferramentas, né? Então, quando a gente fala em ensino híbrido, não necessariamente eu tenho que ter uma atividade no papel, outra no Jamboard, uma no papel, uma no Sway. Mas muitas vezes eu vou ter que ter uma no papel texto, uma no papel imagem, uma no papel mapa, para que esse aluno que não tem esse recurso, ele também possa experimentar das diversas formas, né? Então, não necessariamente só essa questão da ferramenta digital, né? O caderno do aluno, como a gente já disse, é uma ferramenta tecnológica, né? Muitas vezes o aluno não vai ter o celular para colocar ali e pegar o código QR para fazer uma experiência, né, fora ali, extracurricular. Mas eu posso proporcionar um livro paradidático, né? Várias escolas têm feito essa questão da busca de material na escola de uma forma bem tranquila, né, respeitando os protocolos aí de distanciamento. Então, se esse aluno ele não tem o QR, mas o pai pode passar lá, pegar o livro e ele, né, fazer essa experiência num livro didático, num livro paradidático, né, na literatura. Então, só para lembrar para vocês essa questão que nós não trouxemos, essa questão, né, do processo histórico, dessa questão do ensino híbrido, a gente já pensou em trabalhar mesmo na prática, né? Porque eu acredito que todo professor que está assistindo, todos vocês aí, se identificaram em algum momento, né? Seja lá no início, quando a gente falou um pouquinho, né, de como a abordagem ela acontece, seja nos modelos. Eu acredito que todo mundo se identificou em algum dos modelos. E agora a tendência é a gente se apropriar cada vez mais e organizar de uma forma que isso apareça ali no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, né, o negócio é todos nós continuarmos a estudar, né, e os conceitos, né, a gente tem que ter sempre aí, saber onde buscar. Nós estamos trazendo para vocês onde buscar, né, para facilitar, e estamos aqui à disposição, né. Mais uma vez a gente vem fechando a discussão de hoje, a primeira parte, né, nós vamos continuar conversando sobre o que é o ensino híbrido, o que são as inovações sustentadas, disruptivas, o que é que a gente tem a nosso alcance, o que é que são ferramentas, né? O que são os recursos tecnológicos, que nem sempre a gente vai usar o tecnológico digital, mas nós lançamos mão aí dentro da escola de várias tecnologias, muitas vezes não digitais, né? A gente vai conversar bem mais além de tudo isso, além de todas as engrenagens que nós mostramos no slide anterior. Para fechar, mais uma vez, nós solicitamos que vocês preencham um formulário para que nós possamos saber o que vocês estão sentindo, como que as informações estão chegando. Nós tínhamos separado aqui para vocês um Word que é enviado todas as vezes, desde o primeiro ATPC. Nós estamos no 12º ATPC, né? Deixa eu só ver se eu não estou falando bobeira. Isso mesmo, nós estamos no 12º ATPC. Desde o primeiro, essas orientações, eu vou pedir licença para vocês, eu vou interromper para mostrar aí, tá? Essas orientações ao professor coordenador e ao professor participante, elas vão para a escola com antecedência, juntamente. Aqui ela ainda não está 100% pronta, porque nós só finalizamos depois da gravação, mas eu vou mostrar para vocês, né, que muitas vezes chega aqui para nós, olha, mas o PowerPoint é muito legal, muito bom, viu? Mas eu não consigo enxergar porque ele é muito pequeno. Aí a gente pensa, nossa, mas ele foi enviado, né? Ó, a gente está aqui, deixa eu só carregar, olha lá, ele tem todas as orientações como acessar, né? Todos os links, lógico, não vai com esse monte de X para vocês, e toda a bibliografia aqui, ó, né? Toda a bibliografia está aí. O blog, que você pode acessar a bibliografia por aqui, né? Todo o material utilizado e toda a bibliografia, mas você pode acessar no blog. Lá no blog ele também está, igualzinho está aqui, né? Eu vou tentar deixar maior para vocês, para ver se ajuda. Olha aí.
Aí aqui, ó, tá tudo aqui. Tudo que a gente comenta, os boletins, o material, né? O próprio PPT, ó, o PPT ele vai aqui embaixo. Então, isso não é hoje que nós resolvemos, né, mostrar para vocês que está sendo enviado para as escolas. Não, isso é enviado para as escolas desde a primeira TPC, sempre com essa carinha, ó, orientações aos professores coordenadores e aos professores, ou seja, todo mundo que participa às terças-feiras, ele tem acesso a isso, né? Lógico que cada um tem autonomia na sua escola para enviar isso para o seu professor, porém, isso sempre é colocado, tá bom? Agora eu vou voltar no PowerPoint, só um instante, para finalizar com vocês. Então, aqui, o link para o nosso formulário está chegando aí para vocês. Depois, se o computador ajudar, né? Olha lá. Tá aí o nosso canal do YouTube, onde fica disponível essa gravação e todos os anteriores, link para outros canais interessantes, como CMSP, como de outros canais que nós selecionamos e julgamos interessantes, que vocês podem acessar ou não, mas todas as gravações ficam lá, né? Já tem um tempo que a gente tem esse canal. Se inscrevam. Toda terça-feira, no momento da TPC, quem ativa o sininho, ele toca para avisar que já está acontecendo. Quando é ao vivo, é transmitido por lá também, fica gravado lá. O blog, que eu falei para vocês, que toda a bibliografia, material utilizado, fica penduradinho lá. É só acessar, se inscrevam no blog também, porque facilita o manuseio do material disponível lá. Os nossos nomes, que vocês já conhecem, muitas vezes eu penso que podem até estar cansados, mas vai continuar sendo uma convivência longa, para nós três aqui, pelo menos, é longa e feliz. Aqui os nossos contatos, lembrando que nós temos o blog, nós temos o canal do YouTube, mas canal oficial de comunicação é através desses 4 e-mails, com a equipe de Ciências Humanas e com assuntos relacionados às ciências humanas. O e-mail da Ana Paula Lemos Tomé, aí é o primeiro, o meu é o segundo, Michela, o da Padial, da Mônica Nunes Padial, aí é o terceiro, e o quarto e último é o do núcleo pedagógico, quem recebe é a diretora do núcleo. Qualquer um deles que vocês queiram conversar conosco de Ciências Humanas, o canal está aberto para você, professor, e para você, professor coordenador, certo? E aqui, no final, a bibliografia, com as fontes, tudo que foi utilizado, e como eu já disse, naquele Word que vai junto para os professores coordenadores e fica pendurado no blog, tá tudo lá. Tá certo, pessoal? Mais uma TPC, eu agradeço aí a companhia de todos. Nós continuamos aqui, sempre estudando por nós e por vocês, principalmente por vocês, crescendo cada dia mais, todo mundo junto, e estamos aqui à disposição. Um beijo a todos, nós estamos de casa nova, mais ou menos, hoje. Eu e a Tomé estamos muito pertinho, só uma parede separa a gente, eu estou numa sala, ela está em outra. Nós estamos de volta na diretoria de ensino, presencialmente, todos os dias da semana. Só a Padialzinha aqui não, porque ela faz parte do grupo de risco, e assim a gente espera que ela conserve a saúde dela, morrendo de saudade dela, mas ela está lá na casa dela. Tchau para vocês, vou deixar as meninas se despedirem. Vamos lá. Então, gente, um bom trabalho para vocês, né? Porque nós continua aí o trabalho com a EFAP, né? Esperamos que esteja sendo útil para vocês esse trabalho todo que nós estamos fazendo, né? A ideia, como a Michela falou, é trabalhar, né, com os conceitos, né? E trabalhar com vocês, junto com vocês. Nós estamos aprendendo juntos, né? Nós estamos nos debruçando no material com o intuito de auxiliá-los, tá certo? Então, bom trabalho, boa semana, nós nos vemos daqui a 15 dias. Bom, até a próxima, né? Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir e na devolutiva de vocês também,
a gente vai conseguir ir adequando de uma forma que seja, né, mais produtiva para vocês, né? Como a gente falou, o trabalho ele está aí, está acontecendo, e é necessário que a gente consiga fazer com que o estudo, né, nosso aqui, o de vocês aí, que vocês também estão estudando, né, bastante, seja possível fazer com que o trabalho, ele cada vez tenha resultados melhores, né? Não só na questão da nota, né? Como a gente sempre fala, querendo ou não, a gente tem que fechar o bimestre, mas pensando no aluno ali como um ambiente, seja ele virtual, como nós estamos agora, né? Depois, quando voltar, que para ele seja um momento ali prazeroso, esse do estudo, da descoberta, né? Da apropriação, né? E de fazer com que esse aluno consiga se entender ali dentro do processo de ensino e aprendizagem. Tá? Até a próxima, gente.